Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Phelps e esse é o nosso podcast, Deus com Depressão. Eu espero que você esteja bem, de verdade. Eu estou bem, como diz um amigo meu, melhor do que mereço. Salve Vini. O episódio de hoje ainda estou mantendo essa linha de trazer ciência e religião voltado para a depressão, né? Não é fácil, não é simples elaborar um tema, elaborar um roteiro, mas graças a Deus tem dado certo. E o tema de hoje, como vocês podem ter percebido aí pelo título, é como a tomada de decisão ela é difícil na vida de uma pessoa com a saúde plena, né? Imagina uma pessoa com depressão. Não vou nem trazer isso do ponto de vista da perspectiva do ansioso, não. Vou trazer do ponto de vista do depressivo, né? E como existem estudos científicos que comprovam que, de fato, pessoas com depressão têm o seu campo do cérebro voltado a tomada de decisão afetado, né? E espero que esse podcast te abençoe e te leve luz de alguma forma. Vamos lá. O podcast de hoje está baseado em dois artigos científicos, além de, obviamente, da palavra de Deus, de Provérbios 16, que a gente vai ver um pouco a fundo. Os links desses artigos vão estar lá no meu Instagram, no Phelps _DCD, Phelps com Z, né? FELPZ _DCD. Vai estar lá os links desses artigos que eu utilizo para elaborar o podcast. A partir de agora a gente vai trazer a informação também com a fonte. A primeira tese, artigo que a gente vai dar uma lida, uma entendida, ele é da doutora Silvia Gomes Laurentino. Ela é neurologista. Foi a tese utilizada na pós-graduação dela, né, em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. A tese tem o título de Tomada de Decisão em Pacientes Deprimidos, Estudo Eletrofisiológico. Ele é um estudo que ela traz referências, claro, traz pesquisas realizadas que comprova que os indivíduos com depressão maior, eles apresentam comprometimento da modulação do circuito cognitivo e socioemocional. Esses indivíduos eles podem apresentar um comprometimento na fluidez para avaliar estratégias e pensamentos executivos que envolvem risco-recompensa, né, ou a questão do conflito moral pessoal. Então você tem diretamente comprovado, né, que uma pessoa plena na questão da sua faculdade, das suas faculdades mentais, ela tomar decisão já é difícil, né? Tomar decisão, ainda mais decisão que pode definir a sua vida por um período de médio a longo prazo, é muito difícil. Agora você imagina uma pessoa que ela é atormentada pelo passado, ela é atormentada pelo medo, atormentada pela angústia. Obviamente que ela vai ter sim dificuldade para tomar qualquer tipo de decisão. Trazendo já um relato pessoal, eu sempre tive um jeito muito impulsivo que tem a ver com a depressão. A ciência acredita que tem uma relação com a depressão, mas um jeito impulsivo de desistir porque eu queria me poupar de determinadas situações. Eu tomava decisões que fossem me poupar de futuras decisões que fossem mais difíceis. Por exemplo, eu passei na faculdade pública e aí era para fazer administração. Só que na minha cabeça não era exatamente o que eu queria, eu estava meio em dúvida e tal. E aí eu lembro que eu não fui fazer a faculdade pública porque
eu já imaginava que eu teria que trabalhar na área administrativa ou teria que fazer um concurso. Então, tipo, não, eu não vou fazer isso. Tipo, sabendo que eu escolhi o curso, eu que coloquei lá na época no SISU, né, e tal. Então, tipo, eu sempre buscava tomar decisões que fossem me poupar ao máximo, mesmo às vezes eu querendo outra coisa. Porque eu me sentia tão inseguro, tão desmotivado, sabe? Eu me sabotava tanto no sentido de autoestima e confiança que eu preferia ter esse tipo de atitude que, de certa forma, na minha cabeça, iria me poupar de certas escolhas mais difíceis. Para você ver como a mente acaba ficando condicionada e limitada dessa, sabe, desse risco, de correr determinado risco. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto, que não é um problema a zona de conforto, mas no caso da pessoa depressiva pode sim ser um problema. Eu preferia ficar nessa zona de conforto a passar por determinadas situações que poderiam exigir mais da minha pessoa. O processo de tomada de decisão envolve três análises: análise lógica, numa situação de certeza, né, que você só precisa fazer 1 mais 1 é 2. A análise do custo-benefício, que é no que? No campo da incerteza, onde você tem que balancear e pontuar os prós e os contras da sua escolha. E análise de valor, quando entra no campo do que? Do conflito moral. Todos esses processos, eles estão interligados e eles apresentam áreas que têm como referência o córtex pré-frontal. Então, o resultado da tomada de decisão vem exatamente dessa área do córtex pré-frontal. Em pacientes deprimidos, normalmente eles apresentam dificuldade também no desempenho funcional, porque se você tem dificuldade para tomar decisão, logo você vai ter dificuldade para agir. Né? Estudos usando o Iowa Game Task, que é um jogo de cartas que avalia a tomada de decisão simulando ganho ou perda, né? Que é a questão do custo-benefício, da incerteza. Esses estudos eles revelaram que pacientes deprimidos e ou apáticos eles apresentavam maior impulsividade e baixo desempenho na execução do mesmo. Esse campo da impulsividade vai muito para a minha vida. Eu reconheço que eu acabo sendo impulsivo quando a decisão é muito difícil e envolve a minha pessoa. Impulsivo em qual contexto? Se tem determinada coisa que eu faço que não é boa, que não é agradável, que não me faz bem, ao invés de eu buscar entender e meio que balancear e passar pelo processo, eu simplesmente corto, sabe? Eu sou meio assim, tipo, minha esposa sabe, por exemplo, se eu estou jogando muito tempo, se está fazendo mal, se eu estou ficando muito tempo na frente do computador, eu simplesmente não fico na frente do computador de jeito nenhum. Sabendo que, tipo, não precisa dessa forma ser assim. Claro que tem casos e casos, mas no meu caso é o quê? Poxa, se determinada coisa não está te fazendo bem, vamos maneirar, vamos reduzir, vamos balancear e ver o que é necessário, o que é bom, o que é ruim. Não simplesmente tomar a decisão porque, tipo, valeu, falou, acabou, sabe? O córtex pré-frontal é a área do cérebro responsável pela tomada de decisão, correto? Só que também é responsável pelo quê? Pelo comportamento, cognição e comportamento social. Se a depressão afeta esses três campos na nossa vida, comportamento, cognição e comportamento social, logo o córtex pré-frontal é afetado pela depressão. Eu cheguei a citar sobre em outro podcast, mas a depressão ela afeta o cérebro de uma maneira direta, não é só algo emocional, né? Ou espiritual, como já citado anteriormente, mas chega um momento que ela pode sim ser algo biológico. É por isso que os medicamentos são fundamentais em determinados casos. Às vezes a pessoa acha que realmente é apenas uma questão mental, né? É apenas
um viés psicológico que ela tem, mas o cérebro dela já trabalha, já funciona em déficit. Então, por isso que a busca por um diagnóstico a partir de um psiquiatra é fundamental. Claro que você tem um psicólogo na questão da terapia, na questão social e psicológica, mas o psiquiatra, como médico, né, ele vai trazer o ponto de vista biológico. Então, no meu caso, com as outras pessoas também, que o medicamento é fundamental porque por si só a pessoa não consegue repor aquilo que o cérebro precisa, seja relacionado aos hormônios, seja relacionado a funcionamento cerebral, né, como eu citei da questão do córtex pré-frontal. Pesquisando, me preparando para esse podcast, eu encontrei um método que para mim até então era inovador, mas que já é utilizado pela ciência, ainda é verificado continuamente, mas que já mostra ser eficaz, que é a estimulação magnética transcraniana. O que é isso? Ela faz uso de pulsos magnéticos que agem no córtex cerebral, especificamente nas áreas afetadas pelos transtornos depressivos e de humor. Esses pulsos agem auxiliando na neuromodulação, ou seja, eles influenciam as sinapses neurais para torná-las mais eficientes. Em caso de depressão, é comum que tenha alteração em alguns neurotransmissores, né? Então, ela age voltada para auxiliar nesse equilíbrio do fluxo de neurotransmissores. Então, acaba minimizando os sintomas de depressão. Essa técnica ela foi desenvolvida em 85, na Inglaterra, e só no ano de 2008 que ela foi aprovada pelo órgão norte-americano de controle de saúde e alimentos, que é o FDA. No Brasil, esse método ele já é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012. A estimulação ela é recomendada em casos de pacientes que não têm retorno quanto ao medicamento, né? Pessoas que realmente, pode ser o medicamento que for, pode ser a dosagem que for, não tem uma melhora notada pelo médico. Então esse método entra porque ele vai diretamente no cérebro, diretamente nas conexões neurais. Então a gente percebe de imediato que sim, a tomada de decisão é afetada pela depressão. Entretanto, contudo, temos métodos contra isso. Temos métodos eficazes que realmente podem te auxiliar nesse retorno ao equilíbrio. Além de você ter o medicamento, que na maioria dos casos funciona, e já existe esse método, essa estimulação magnética, né? Que de certa forma é um avanço científico que a gente não pode negar que está aí para nos ajudar, né? Sei que a tecnologia traz muito malefício, eu sei que a tecnologia também separa, mas no sentido da saúde e da medicina, ela tem sido fundamental. Independentemente de você sofrer com depressão ou não, o processo de tomada de decisão, a médio e longo prazo, novamente citando, normalmente é difícil, é complicado, sempre gera ansiedade, sempre gera receio, né? Mas em Provérbios 16 a gente tem ali, né, na mensagem central, deixando claro que Deus ele é soberano também em nossos planos, nas nossas decisões. A vontade de Deus ela é superior ao que a gente planeja, ao que a gente sonha. Então a depressão normalmente ela traz, né, esse sentimento de falta de controle, esse sentimento de incerteza de forma exagerada. Mas em Provérbios 16 a gente tem a lembrança de que mesmo quando está tudo caótico, Deus ainda está no controle. João Calvino, ele dizia que a providência de Deus, ela é como uma fonte de paz em meio à incerteza, né? Então,
incluindo também as nossas dificuldades, tudo está sobre a mão cuidadosa de Deus, né? Jonathan Edwards, ele dizia que nós devemos confiar em Deus até mesmo em momentos de sofrimento e incerteza, porque Deus usa todas as coisas para o nosso bem, né? Para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. E citando, né? Sempre trago isso, esse bem que a gente pensa, não é o bem do mundo, não é o bem material, não é o bem financeiro, pode até ser, pode realmente ser, mas que você entenda que esse bem é o bem que vai te aproximar de Deus, que vai te aproximar da figura de Jesus Cristo, do padrão de conformidade de Jesus Cristo. As decisões da sua vida têm que ser tomadas por você, mas por você, não que você é o Senhor do seu tempo, da sua vida, não. Por você acreditando que o Senhor está te capacitando para tomar aquela decisão. Você está lendo a Bíblia, está em comunhão, em oração, buscando aconselhamento com pessoas prudentes, mais velhas. Tá, você já fez tudo isso. Você tem que tomar a decisão. Tome a decisão confiando que o Senhor está ali com você também. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, independente do que acontecer, é a vontade de Deus. Ela é a vontade de um pai para um filho que ele ama incondicionalmente. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai entender, mas você tendo ciência de que a sua decisão foi tomada baseada no que o Senhor tem para você e que Ele estará presente no que o que é que vem acontecer, você vai poder descansar nos braços dele. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que você possa ter a certeza de que o Senhor é presente na sua vida a todo momento. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 16, versículo 1.